Fala galerinha, tudo bem com vocês? Não Sabido na área novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Olha só, hoje eu estou trazendo um vídeo que vai falar a respeito de equipamentos. Quais são os equipamentos e como a gente deve equipar os nossos heróis? Muita gente tem me perguntado, Neno, eu tenho esse herói, você acha que equipamento que eu coloco nele? Qual é a melhor estratégia para que eu possa evoluir esse herói? Pessoal, esse jogo é muito dinâmico. Você tem uma infinidade de personagens, personagens que podem ser úteis ou não, dependendo muito da sua composição, dependendo do tipo de sorte que você teve, ou dependendo de quanto dinheiro você está botando no game. A gente sabe disso. Então a gente está jogando de certa forma de maneira free to play. O único custo que eu coloquei aqui foi esse aqui do passe, que eu sempre recomendo, né? O passe de privilégios, porque ele vai te dar muitas vantagens e o custo é muito baixo. Então, quem pode, né, tendo condições, faça investimento desse passe de R$15,99 em reais, porque é uma alternativa muito interessante para você conseguir evoluir um pouco mais no game, tá? Mas voltando à questão dos equipamentos, tá? Os equipamentos você vai obter de algumas formas, tá? Principais formas de obter equipamentos. No começo do jogo, você vai obter os equipamentos na campanha, tá? À medida que você vai avançando na campanha, você vai começar aqui nas fases comuns, nas primeiras missões, você vai recebendo equipamentos. Como que são esses equipamentos? Esses equipamentos que você vai receber, tá? Eles normalmente serão do tipo de equipamentos daquela área, tá? A fase 1, por exemplo, você vai receber equipamentos de ataque, de raridade de 1 a 3 estrelas. Tá? Aqui no Castelo Milagroso, que é a segunda fase, você já vai receber equipamentos. Deixa eu pular aqui a animação. Você vai receber equipamentos de conjunto crítico, tá? São equipamentos que aumentam a taxa de crítico em 15%, tá? E a raridade também de 1 a 3 estrelas. Então a raridade ela está relacionada à dificuldade do mapa, né? Então, se o mapa for um mapa comum, você recebe itens de raridade de 1 a 3. Se ela for difícil, você vai receber itens de 2 a 4, né? No pesadelo, itens de 3 a 5 e no inferno, obviamente, você vai receber itens de raridade de 3 a 6, tá? Então, o que é importante você perceber? Você vai conseguir pegar os melhores itens do jogo na hora que você chegar nas fases mais avançadas. Agora, a chance de você obter equipamentos aqui nessa fase, equipamentos de 6 estrelas, é muito baixa. Tá? Você tem uma taxa de 6% de equipamentos 6 estrelas e a raridade épica na fase é 1% só. Então a chance de você pegar um equipamento épico de 6 estrelas é muito, muito pequena. Então as fases de campanha não são o melhor lugar para você obter equipamentos. São o melhor lugar para você fazer o farm, tá? Para você farmar dinheiro e principalmente personagens, porque é o único lugar do jogo que você consegue obter personagens diferentes dos sumos, tá? Então, na campanha você vai farmar personagens, tá? Diferente, é a única local que você consegue diferente dos sumos. Mas para farm de equipamento, eu não recomendo. Se você quer farmar equipamentos para você upar o teu personagem, tá? Não é o melhor lugar. O melhor lugar, obviamente, é dentro das masmorras, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Só voltar aqui um pouquinho. Aqui nas masmorras, nas ruínas dos anões. Aqui nas ruínas dos anões você vai pegar os equipamentos que você vai utilizar nos seus personagens, tá? Essa fase do Ifrit, né, você vai pegar equipamentos com essas características: ataque, dano crítico, se eu não me engano, resistência e defesa, é isso mesmo? Vamos confirmar aqui. Determinação, tá? Determinação é quanto você consegue resistir do dano crítico do adversário, tá? Quase como se fosse uma resistência a danos físicos, tá? É diferente da resistência a dots, tá? E aí você tem defesa, na resistência a efeito, determinação, dano crítico e ataque. Então, se você
precisar de equipamentos com essas características, você vai vir farmar aqui na fase do Ifrit. Se você precisar de conjunto de maestria, conjunto de efeito de acerto, conjunto de taxa de crítico e conjunto de defesa, você vai vir aqui no Gwyneth, tá? Que são as fases desse personagem de gelo, tá? E quando você tiver necessidade de equipamentos de cura, equipamentos de recuperação, equipamentos de velocidade e equipamentos de vida, de PV, você vai vir no Run. Normalmente, no começo do game, eu recomendo que você venha farmar aqui, porque são os equipamentos mais versáteis para o começo do jogo. Normalmente, no começo do jogo, você vai querer que os seus equipamentos, que os seus personagens tenham mais velocidade e que seus personagens tenham taxa de recuperação. Tá? É uma maneira muito eficiente. Esses dois conjuntos acabam sendo os principais conjuntos no começo do jogo. Porque você, com ataque, você recupera a vida e com velocidade você consegue atacar mais rápido e mais vezes. Tá? Então, é a maneira de você ter o sustain no seu time, porque normalmente você não vai ter uma composição com uma sinergia muito boa, que vai conseguir, com essa sinergia, propiciar a manutenção do seu time, quer dizer, manter o seu time vivo. Você precisa de alguns heróis fazendo funções específicas para manter seu time vivo e avançando dentro do game. Tá? Então, esses dois itens são os itens principais no começo do jogo. Conjunto de velocidade, de recuperação e conjunto de velocidade. E além de você fazer utilização de conjuntos de PV e conjuntos de cura também. São muito interessantes para você fazer uso. E onde você vai utilizar todo o potencial desses equipamentos, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu falar aqui a respeito dos saques de artefato de classe, que são itens complementares, né? E são específicos, né? Aqui você pode pegar o cristal da força, o ovo defensivo ou a presa da dominação. Então cada um está relacionado a um tipo de personagem. Personagens de suporte, personagens de defesa e personagens de ataque. Que são os três principais tipos de personagens no game. Então este item é o primeiro item que você vai ter a partir do momento que você faz a ascensão do teu personagem. Então, o personagem acendeu uma estrela, você vai ter acesso a equipamentos dessa natureza. Quando seu personagem atinge 3 estrelas acendidas, você vai buscar itens relacionados à marca desse personagem, que são 4, né? Nós temos a marca da força, a marca se eu não me engano, essa marca verde, né? Acho que é florestais, essa marca azul, que é como se fosse uma marca de gelo, digamos assim, da cura, né? E essa marca vermelha, né? Que seria como se fosse uma marca relacionada ao fogo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu não sei especificamente o nome delas, mas a gente tem a marca vermelha, a marca azul, a marca verde e a marca a amarela, né? Que é conhecida como a marca da força. Então, esses itens você vai conseguir aqui nessa segunda fase de artefatos. Esses itens eles vão estar liberados quando você atingir o nível de ascensão de 3 estrelas para algum personagem. Quando você tiver algum personagem que liberar 3 estrelas acendidas, vai liberar essa fase para você. E a Marius, né, que é a última fase, digamos assim, de equipamentos, de artefatos, né? Você só vai liberar quando você fizer a primeira ascensão de um personagem 5 estrelas. Então, quando você tiver um personagem 5 estrelas, você vai poder habilitar essa fase. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui, como nós temos 10 facções, e isso aqui está relacionado ao tipo de facção, tá? Porque são artefatos da facção, você tem 10 facções disponíveis. Mas se você vai falar assim, menino, é muito difícil sair aquele equipamento que eu estou precisando, porque eu tenho, por exemplo, um personagem da facção dos dragões aqui, por exemplo, tá? Que são a primeira facção, e só tá vindo equipamentos de uma outra facção, essa aqui da seita, por exemplo. Como que eu faço? Tá difícil, eu não estou conseguindo. Pessoal, aqui ó, no começo da fase, aqui em configurações de saque, você pode definir
das 10 facções disponíveis, 5 como artefatos que não serão saqueados, tá? Então, por exemplo, se eu quero os artefatos do dragão, porque eu tenho personagens muito mais relacionados à tribo do dragão, o que eu faço? Eu marco as outras tribos que eu não tenho e eu confirmo. Então eu só vou ter saques daquelas tribos que restaram, tá? Então esses aqui ó, estão proibidos, eu não vou fazer saque de artefatos dessas tribos. Então o que vai acontecer? Vai facilitar muito para você, porque vai potencializar os saques dessas outras 5 tribos que você tem, tá? E vai proibir o saque dos artefatos da tribo que você não tem. Isso é muito bacana para você quando você quer priorizar o saque de uma determinada tribo. Eu deixo aqui liberado porque eu tenho variados as propostas, mas quando eu preciso fazer um saque específico, tá? Eu venho aqui e faço essa configuração. Existem outras áreas do jogo que você também pode fazer, por exemplo, aqui no Run, ou não está disponível mais? Acho que não está mais disponível. Eles colocavam disponíveis essa possibilidade aqui também dentro desses personagens, mas agora acho que não está mais. É só mesmo aqui no Marius, tá? Então, tinha antes, né, acho que deve ter, numa das atualizações, deve ter tirado a opção de você setar um determinado tipo de equipamento em detrimento ao outro. Mas no caso do Marius ainda continua, tá? Essa configuração é viável, você pode selecionar os itens que você precisa. Tá. E aí você formou esses equipamentos. Mas a gente pode ver que todos os equipamentos que você farma são equipamentos básicos. E aí as pessoas vão me perguntar, mas como que eu faço para evoluir ainda mais no game? Farmando só os equipamentos? Aí a gente tem que falar a respeito da forja, tá? Falar da forja, a gente vai falar a respeito de equipamentos avançados. Eu vou deixar para fazer um outro vídeo específico só falando da forja, porque aí eu vou trazer mais detalhes para você. Mas vamos falar agora a respeito de como equipar um herói, tá? Porque acho que é a dúvida principal das pessoas. Como eu disse para vocês, a gente tem basicamente 3 tipos de heróis, tá? Os heróis que são de ataque, os heróis que são de suporte e os heróis que são de defesa, tá? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de heróis. Heróis de ataque, heróis de defesa e heróis de suporte. Eu estou exemplificando aqui com o caso da Yoko, o Wayne e a Liz, tá? Agora, mesmo com essa segmentação, digamos assim, com essa separação de funções, dentro das próprias funções existem ainda diferença. E você tem que entender principalmente o que o teu herói faz, qual a proposta do teu herói para que você possa equipá-lo da melhor maneira possível, tá? Porque o principal item a se levar em consideração são as características do seu herói, das skills do seu herói e de que maneira esse herói vai poder ser setado, ele vai poder ser equipado para te beneficiar da melhor forma. E como que você sabe disso? Primeiro, olhando as skills do teu herói, mas principalmente olhando aqui os detalhes. Quando você clicar em detalhes do herói, você vai perceber que aqui ele vai falar a respeito de o que é que o teu herói está recebendo em função do equipamento que ele já possui ou não possui. Tá? Se você pegar um herói que não tiver com nenhum equipamento, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem, eu só estou com algum herói sem equipamento. Tá, não. Bom, acho que o Lomax, aqui. O Lomax está sem equipamento. Então, eu clicando no Lomax aqui, você vai perceber que o Lomax ele tem um herói de ataque, tá? Da marca azul, da Irmandade sem nome, tá? E o Lomax ele tem algumas características que vão estar descritas aqui em cima. Por exemplo, o Caído vai ter outras características, o Valentim vai ter outras características, né, que são as funções que ele desempenha no game, a Liliana vai ter outras características, mas no caso do Lomas, que está sem equipamento, o poder dele vai ser definido através do nível do herói, tá? Então, dependendo do nível, o seu personagem vai ter uma capacidade de poder, tá? Então o Lomas está com aquele poder lá de 21 mil por causa do nível dele, tá? Ele não está com nenhum equipamento,
Ele não tá com emblemas, ele não tá com aura, ele não tá com maestria, né? Não tá despertado e não tem nenhum exclusivo. Então, ele tá puro e simples aqui, apenas com um up de nível, tá? Esse up de nível permitiu que ele chegasse nesse poder. E os equipamentos vão potencializar ainda mais as características dele, tá? E vão fazer com que ele fique mais forte. Entendendo isso, você tem que verificar o que o teu herói precisa para potencializar. E aí você vai entender que dentro das skills dele e baseado nos detalhes, você vai ter que procurar. Então vamos lá, detalhes. Esse herói, ele tem essas pontuações baseados na configuração dele agora, tá? Agora, o que mais você tem que verificar? Principalmente esses itens que estão em verde, tá? Que são os itens recomendados para esse herói. Então, o Lomas é um herói que ele é recomendado que você concentre no ataque, no efeito de acerto e na maestria. Então, este herói, esses são os principais itens que você tem que verificar. Então, a gente tem uma guilda e tinha uma pessoa da nossa guilda que estava me perguntando. Mas deixa eu te perguntar, Neno, um herói, ele usa... Um herói, ele tem efeito, ataque, efeito de acerto e maestria, mas eu tenho que me preocupar em taxa de crítico e dano crítico? Se esse herói, o foco principal dele não é taxa de crítico e dano crítico, você não precisa se preocupar, mas entenda que isso vai te ajudar. Se você conseguir atender os principais pontos e ainda colocar taxa de crítico e dano crítico no teu herói, se é um herói de ataque, entenda que taxa de crítico e dano crítico está relacionado ao ataque. Tá? Então ele vai te ajudar com certeza. Todo herói se beneficia de toda e qualquer característica, tá? Seja PV, quanto mais PV ele tiver, mais vivo ele fica. Quanto mais ataque ele tiver, se ele for um herói que bate com ataque, é importante que ele tenha ataque, mesmo que ele seja um herói de suporte. Mas a forma dele causar dano é através do ataque, então quanto mais ataque ele tiver, melhor. Agora, se for um herói, por exemplo, de defesa, que o dano causado seja através da defesa, não adianta você colocar ataque, ele não vai usar ataque para nada. Agora, defesa todos os heróis usam. Por quê? Defesa é um mecanismo que você tem para você diminuir o dano que você recebe. Então, quanto mais defesa, então todos os heróis precisam de defesa. Agora, vai ser muito mais eficiente o ataque para heróis de suporte e heróis de ataque. Heróis que batem, que causam dano através de defesa, o item de ataque é irrelevante, você não precisa se preocupar. E vou mostrar para vocês aqui. O Win é um herói que ele causa dano através da defesa. Então, o Win ele bate com a defesa. Então, quanto mais defesa ele tiver, mais dano ele vai causar. Agora, é interessante eu colocar algum equipamento no Win que dá ataque? Não é interessante. Então eu não vou colocar no Win equipamentos de ataque. Normalmente eu vou colocar equipamentos que vão me dar alguma coisa que é interessante para ele. Nesse caso, eu estou colocando PV mais cura, PV mais cura, tá? É o equipamento que tinha disponível para o Win naquele momento, tá? Não é o meu herói principal, eu não estou focando nele, mas é a melhor configuração que eu tinha. Mas você pode perceber que eu vou buscar nos equipamentos aqui, ó, taxa de PV, efeito de cura, velocidade e resistência a efeito. Aqui, velocidade, taxa de ataque, por acaso rolou aqui, mas provavelmente era o equipamento que eu tinha. Efeito de cura e efeito de acerto, tá? Para ele não é interessante efeito de acerto, tá? Essa bota, taxa de PV, taxa de ataque. Rolou aqui, não é uma característica interessante para o Win. Eu poderia pegar uma outra peça, mas volto a dizer, é o equipamento que eu tinha disponível, eu não mexi mais na configuração do Win. Eu ainda não estou focando nos equipamentos, eu estou focando em evoluir os personagens e passar as fases da maneira mais rápida que eu puder, tá? E aqui, esse último equipamento, ele tem efeito de acerto, tem taxa de ataque, então não é o equipamento que seria mais voltado a ele. Por que eu estou usando então esse equipamento? Porque esse equipamento ele vai me dar, o conjunto, ele vai me dar 10% de PV e 20% de cura, tá? Então, é um personagem que para mim é importante. Então, por isso, com essas características, eu coloquei esse equipamento nele, buscando sempre mais PV. Por quê? Porque o Win precisa de PV, ele precisa de pontos de vida. Porque os pontos de vida vão ser
a- as características, vai ser o indicador, digamos assim, que vai afetar o escudo do Win. Tá? Dentro da skill dele, ele concede o escudo com 40% do PV máximo do Win a todos os aliados por 2 turnos. Então, quanto mais vida o Win tiver, maior será o escudo dele. E esse escudo, ainda porque eu já tenho exclusivo, ele vai ser concedido por 3 turnos. Tá? Então, antes ele tinha um escudo que demoraria só 2 turnos e ele tem um turno, são 4 turnos de rotação, tá? Então, o Win ele vai estar com o escudo quase que o tempo todo, tá? Por causa da característica dele. E quando você atinge o segundo exclusivo dele, aí ele ganha um turno a mais depois de realizar o rugido do guerreiro. Então, quando ele realiza isso aqui, ele ganha mais um turno. Então, o que vai acontecer? O Win ele vai ficar com o escudo infinito. Tá? Ele sempre vai ter escudo na hora que você consegue colocar o segundo exclusivo do Win. Então, por isso que é importante que ele tenha muita PV, muita vida. Então, a proposta desse vídeo é mostrar para você que você tem que entender as características do seu herói, tá? E a partir das características do seu herói você possa montar o melhor setup de equipamentos para ele, entendendo sempre o que as skills do herói fazem e qual é a indicação de equipamentos para aquele herói. Então, nesse caso, o Win, você tem que focar no PV, tá? Defesa, porque ele bate em defesa, velocidade para ele bater mais rápido, taxa de crítico, dano crítico se você conseguir. Efeito de acerto para ele não é importante, porque ele não faz nada que vai ter a necessidade de aplicar um debuff. Então ele não vai quebrar defesa, ele não vai diminuir atributo, ele não vai colocar dot, tá? Então colocar efeito de acerto no Win não é interessante. Resistência a efeito já é. Tá? Resistência a efeito é a capacidade que ele tem de resistir a uma desvantagem. Maestria não é interessante. Efeito de cura pode ser interessante para ele. Recuperação, se você quiser com que no momento que ele bata, ele tenha recuperação, pode ser interessante. Perfuração pode ser legal também. Tá? A determinação reduz o dano crítico recebido e o dano refletido é uma porcentagem do dano que ele recebe, ele vai devolver. Tá? Então, entendendo o que o teu herói faz, você vai ver quais as características você vai priorizar no equipamento que você vai colocar. Vou falar agora de uma personagem que é a Liz, tá? Que é uma personagem muito versátil, mas é extremamente complexa de se montar. Por quê? A Liz ela faz muita coisa. Muita coisa. É uma personagem que tem muito a oferecer. Tá? Ela tem na sua A1 um ataque com dano de ataque, tá? Que coloca queimadura de PV. Então ela bate com ataque e ela ainda coloca um dot. Então você já vai entender a complexidade daqui a pouco. Na segunda skill, ela vai restaurar o PV. Então, se ela restaura o PV, ela é uma curandeira. Tá? Então, você também tem que se preocupar em trazer equipamentos que vão dar a ela um efeito de cura maior. Tá? Porque ela vai recuperar a energia do teu personagem, manter o seu time vivo. Então, você vê que é uma heroína de ataque, que aplica dot e cura. Então, só aí a gente já viu 3 características dela. Tá? Com suporte. A passiva dela, ela restaura o PV dela toda vez a cada desvantagem infligida ao inimigo. Então, toda vez que o inimigo toma uma desvantagem, ela vai se curar em 3%. Então, o que acontece? Quando ela estiver no seu time e alguém estiver sendo atacado, ela vai estar se curando. Então, ela se mantém viva para poder ajudar o time. E o especial dela, a ressurreição. Ela restaura o PV em 10% de todos os aliados, purifica 3 camadas de desvantagem DLT, enquanto isso concede a eles um escudo de 20% de PV. Vocês perceberam que ela está curando, ela está fazendo um cleanser, né? Ela está limpando desvantagens de dotes dos seus personagens, tá? E ela ainda vai colocar um escudo, tá? Então, como ela já bate com ataque, ela já cura, ela já limpa, ela já aplica dot e ela coloca escudo. Então, é uma personagem extremamente quebrada, tá? Extremamente quebrada, com muitas características e muito versátil. Mas isso, invariavelmente, vai fazer com que você
tenha que buscar muito mais características para ela também, tá? Então, a Liz, você vai ver aqui que ela tem uma orientação de você colocar pontos em PV, pontos em velocidade. Pura e simples. Aparentemente parece fácil de montar a Liz, mas o que, que acontece? A Liz se beneficia com ataque, então quanto mais ataque você tiver, ela vai bater mais forte. Ela precisa de uma boa defesa também, tá? Porque ela tem que ficar viva, porque ela vai manter vivo o seu time. Ela precisa de uma excelente velocidade, porque quanto mais rápido ela for, mais rápido ela vai ajudar o seu time. Ela precisa também de uma boa taxa de crítico para aumentar o dano dela. Sim, com certeza, porque ela bate com o ataque. Ela precisa de um dano crítico? Nem tanto, tá? A taxa de crítico pode ser bem, mas o dano crítico também pode ser relevante, tá? Agora, efeito de acerto é interessante para ela, porque ela aplica dot. Resistência a efeito também é importante para ela, porque quanto menos danos ou malefícios ela tomar, mais fácil ela vai manter o teu time vivo. Maestria, ela vai potencializar os efeitos do dot que ela aplica, mas você vai ter que entender e priorizar o que é interessante para você. Efeito de cura, com certeza, é muito bom para ela. Recuperação, nem tanto. Perfuração, determinação e dano refletido. Você vê que eu não tenho nem pontos dessas características. Mas a Liz, por conta dessa, digamos, dinâmica que ela tem, você precisa reunir muitas características nela. Então, o que eu fiz com a Liz, no caso dela? Eu coloquei o meu melhor set de velocidade que eu tinha, tá? Esse set aqui que me dá 10% de PV e 10% de velocidade. Esse set é o set que você ganha dentro da campanha, tá? Esse set aqui que vocês estão vendo, que é um set lendário, 6 estrelas, você ganha ele avançando na campanha. Ah, Neno, como que eu vou fazer? É só avançar na campanha, você vai ganhar esse set, tá? Não necessariamente, eu não posso te afirmar que as características do set que você vai receber serão as mesmas do set que eu recebi. Mas aqui no mapa global, na hora que você avança na campanha, você vai pegar esse set bem aqui, ó. Quando você atingir 1140 pontos, quer dizer, você fazendo 3 estrelas em cada fase e atingindo de 1140 até 1230 pontos, você vai ganhar esse set aqui, ó. Esse set lendário, 6 estrelas, que tem características de mais 10% de PV e mais 10% de velocidade. É o melhor set que eu tenho de velocidade no momento, tá? Sem forjar. E eu coloquei esse set na Liz porque eu considero a personagem principal da minha conta neste momento. Tá? É a personagem que mantém o meu time mais evoluído. Embora ela não seja da marca que eu mais utilizo, que é a marca azul. Mas é uma personagem extremamente forte e que está muito bem evoluída. Tá? Só está faltando um exclusivo. E vocês podem perceber que é a personagem mais forte do meu time. Ela está com 101 mil pontos de poder, enquanto, por exemplo, a Margarita tem 87 e a Yoko tem 92. A minha Liz, ó, a minha Maia só tem 64 e o meu Win tem 59. Tá? Disparado, a Liz é a personagem mais forte do meu time e por causa disso ela consegue ficar viva muito, muito tempo. Mas os equipamentos que eu coloquei nela foram pensados nessas características. Ela precisa de PV e ela precisa de velocidade. E é exatamente isso que está recomendando aqui, PV e velocidade. Então eu peguei o meu melhor set com as características que estavam disponíveis. Nesse caso aqui, ó, ela tem taxa de defesa, que ajuda, ela tem um pouco de velocidade, que é bom também. Ela tem muito efeito de acerto aqui, que ajuda ela a concentrar os dots. Tá? Aqui, no peitoral, ela tem taxa de PV, taxa de crítico, velocidade e ataque. Então foi bem variado esse equipamento, tá? E é o que está disponível para ela, para utilizar. Resistência a efeito, PV, taxa de defesa e maestria. São características que também são muito úteis para ela. E no último, que é o anel, a taxa de PV, taxa de defesa, taxa de crítico e dano crítico. Então, nem necessariamente você vai ter as melhores substatus para o teu personagem naquele equipamento. Mas pode ser que você vai utilizar não só pelo substatus, mas principalmente pelo bônus que ele vai te dar do conjunto. Tá? Isso é importante. Entendendo que o seu equipamento, pelo bônus de conjunto, vai poder te ajudar, isso é interessante. Agora, como que é que eu vou descobrir qual equipamento eu vou usar naquele personagem? Tá? Eu já sei que aquele personagem tem essa ou aquela característica, que aquele personagem tem que usar esse ou aquele item. Como que eu faço para escolher o item?
né? Você pode estar se perguntando. Você vai usar o filtro, tá? Aqui no filtro, você vai setar as principais características que você quer nesse seu personagem, tá? E aí você vai selecionar nos itens que você tem o que você poderia estar fazendo uso, tá? Se você selecionar só o filtro, você vai ver só os itens que estão liberados. Se você clicar nesse em equipou, você também vai mostrar itens que já estão equipados em personagem. E de repente você quer montar um e você vai ter que pegar de um outro personagem, desmontando algum personagem para você equipar e deixar ele mais forte. Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu vou buscar algumas coisas relacionadas à lista que eu preciso. Eu preciso de PV, né? E eu preciso de velocidade. Entenda o seguinte, aqui também, esses primeiros 3 itens, PV, ataque e defesa, são itens que têm a característica de status status fixo, tá? Não é status em percentual, a gente chama de flat, status flat. Tá? Toda vez que você clicar aqui, você vai selecionar equipamentos que tem esse status aqui, ó. Status que é um número, não é uma taxa percentual. Procure fugir desses equipamentos, tá? Equipamentos com taxa flat, seja de PV, seja de ataque, ou seja de defesa, tá? Procure fugir desses equipamentos. Sempre procure equipamentos com taxas percentuais. Nesse caso, taxa de PV é importante para ela e velocidade. Então, ó, eu estou procurando equipamentos que tenham velocidade e taxa de PV. E aí, nos equipamentos que estão disponíveis, ó, eu estou vendo que ela está usando 2 equipamentos que têm essas características. Mas tem outros equipamentos, ó, esse aqui tem taxa de PV e esse aqui também tem velocidade. É um equipamento que eu não mexi nele ainda, tá? Vou estar upando ainda, tá? Mas é a forma de você encontrar os equipamentos que você precisa para os heróis que você necessita fazer o up de equipamento, né? Colocar o equipamento nele. Então, sempre priorize buscando os equipamentos através do filtro, tá? Agora, uma característica importante que você tem que entender. Toda arma, ela só vai te dar ataque. Todo peitoral, ela só vai te dar defesa. Toda bota só vai te dar velocidade e todo anel só vai te dar PV. Tá? Então, arma, ataque, peitoral, defesa. Bota, velocidade e acessório, pode ser um anel, pode ser um pendant, um pingente, tá? Um colar, ele vai te dar só PV, tá? Agora, aqui embaixo nos artefatos, isso muda um pouco. Então, você vai ver que tem dano crítico, você vai ver que tem taxa de crítico, você vai ver que tem PV, você vai ver que tem taxa de novo. Aí você fala, mas Neno, como que eu sei quais os itens, quais as características que esse equipamento pode ter? Clica aqui no filtro, ó. Você clicar no filtro, você vai entender que os atributos básicos desses artefatos, eles podem ser PV, ataque, defesa, taxa de crítico, dano crítico e maestria. Então, o primeiro artefato, que é o artefato de agora me esqueci o nome, tá? Deixa eu só pegar aqui perdão, no lugar errado. Rapidinho já mostro para vocês aqui. O artefato de classe, você vai perceber que eles têm características específicas, tá? Os artefatos da marca têm outras características e o artefato da facção tem outras. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Voltando aqui no herói, vamos clicar no equipamento e você vai perceber que o artefato da classe, tá? Ele tem características específicas. O artefato da classe você vai ter PV, ataque e defesa, que são comuns, tá? E você vai ter só taxa de crítico, dano crítico e maestria. Beleza? Agora, o artefato da marca, ele já muda um pouco. Você tem PV, ataque e defesa, mas você já tem efeito de acerto, resistência a efeito e efeito de cura. E o último, que é o artefato da facção, você vai ter
PV, ataque, defesa e velocidade. Então é o seguinte, pessoal, você vai escolher o artefato baseado nas características que você quer para aquele teu personagem e de acordo com o propósito que você tem para ele dentro do teu game. Mas eu sempre recomendo que você busque o máximo de sinergia. Então, eu tenho um herói de ataque. Por que eu vou colocar nele um equipamento de defesa? Se o meu herói é de ataque, eu não vou colocar um equipamento dele que vai me dar defesa, por exemplo. Tá? Porque esse equipamento de defesa ele não vai ser eficiente, a menos que as características dos substatus sejam muito boas para esse herói. Você pode colocar um equipamento de defesa nele aqui? Pode. Se as características aqui embaixo foram excepcionais para ele, pode colocar, não tem problema. Mas entenda, você está deixando de colocar uma característica principal interessantíssima para ele. Então, o que eu normalmente faço? Eu sempre procuro características nos meus heróis, nos equipamentos aqui embaixo, que vão contribuir com a configuração do setup que ele já tem. Então, por exemplo, aqui no caso da Yoko, eu optei por dano crítico. Por quê? Esse equipamento ele tem dano crítico, ele dá taxa de ataque, ele dá taxa de crítico, ele dá PV e dá maestria. Maestria ela usa? Não. PV ela usa? Sim. Taxa de crítico ela usa bastante. Tá? Mas aqui eu priorizei porque ele rodou taxa de ataque e ele é um equipamento de dano crítico. Eu posso procurar, e assim, não é definitivo, daqui a pouco vai aparecer um outro equipamento que eu posso usar nela. Mas é importante você entender isso, buscar as características principais para o teu herói. Beleza? Agora, aqui no caso do artefato da marca. Da marca eu já coloquei resistência a efeito, porque eu julgo resistência a efeito para ela o mais interessante aqui. Porque efeito de acerto ela não precisa, e efeito de cura também não. Poderia buscar um ataque ou um PV, mas eu priorizei resistência a efeito, para que ela possa ter mais resistência, quer dizer, ela não vai tomar nenhuma desvantagem, tá? E consequentemente ela possa bater mais vezes, porque ela não vai de repente ficar stunada, de repente ela vai resistir a um freeze, a um silence, tá? Então são características importantes para configuração da Yuko, tá? Então eu priorizei aqui resistência a efeito, é lógico, é um equipamento ainda que vai precisar ser evoluído, eu vou buscar equipamentos melhores mais para frente. E aqui no caso do artefato da classe, eu coloquei velocidade. Então assim, eu priorizo muito por times rápidos. Então, quanto mais rápido o time tiver, para mim é melhor. Então, eu sempre procuro velocidade nos equipamentos desses personagens. Você pode perceber, ó, que eu só coloco velocidade no equipamento da facção. Eu sempre vou procurar colocar equipamento de velocidade. Tá? Nesse caso, como a Maia ainda não chegou no nível 5 de ascensão, ela não tem ainda esse último equipamento. Tá? Mas quando ela tiver, eu vou colocar velocidade também. Mas os 3 personagens que eu tenho 5 estrelas, os 3 estão com velocidade aqui. Porque eu acho extremamente relevante e importante que você tenha velocidade. Pessoal, esse vídeo ficou longo pra caramba, tá? E já tá bem longo. E eu acredito que vocês vão ficar entediados de estarem ouvindo falar a respeito de tudo isso. Mas assim, é um tema muito complexo, muito pesado. E eu recomendo que você dê uma olhada novamente nesse vídeo, lá no começo, para você entender. Porque assim, não adianta nada você assistir um vídeo e falar, não, esse vídeo vai solucionar meu problema. Esse jogo, você tem que olhar um vídeo, tem que olhar de novo, tem que voltar no game, fazer testes, tá? Testar uma configuração, testar outra configuração. É lógico, evitar ao máximo upar equipamentos fora dos eventos, tá? E você ficar trocando muito em momentos que você não precisa, tá? Mas teste sempre, até porque você não tem custo nenhum de tirar um equipamento, remover, tá? Então você pode ficar brincando, pega um equipamento de um herói, coloca no outro, vê o que vai dar, mas entenda, você tem que entender as características do seu personagem para que você possa ter o melhor resultado. Não adianta você colocar efeito de acerto e dano e maestria numa personagem como a Margarita, porque ela não vai se aproveitar. Ela precisa de taxa de crítico, precisa de dano crítico e precisa de ataque. Tá escrito aqui, ó, ataque, taxa e dano. Tá? A Maia, você vai colocar efeito de acerto na Maia? Não, você não vai colocar nem efeito de acerto e nem maestria, porque a Maia ela precisa de PV e velocidade, assim como a
a Liz. Só que a Liz, ela tem um dot. Então, se você colocar, por exemplo, efeito de acerto e maestria na Liz, ela também vai se beneficiar. Mas aí você vai estar priorizando uma característica em detrimento à outra, tá? Nesse caso, eu prefiro ela muito mais como suporte do que dano. O dano é ocasional. Ela pode estar procando lá a queima de PV, pode procar? Pode sim, com certeza. Até por isso eu busquei equipamentos que vão dar uma certa característica para ela. Na realidade, nem tanto. Eu botei o equipamento que veio e é isso aí, bichão, vão para cima. Tá? A questão é que você tem que tentar entender o mais rápido possível o que o teu herói faz. E entendendo o que o teu herói faz, qual o propósito dele, você ir dentro da sinergia do teu time, o que você precisa, aí você vai conseguir montar os equipamentos. Entenda, a chave do sucesso está aqui, ó. Olhar as características do teu herói, tá? Entender o que é prioridade para ele, tá? Entender o setup que você tem, os itens que você tem, qual a melhor maneira de colocar, tá? Não tem fórmula de sucesso exata. Você vai ter que fazer tentativa e erro e vai ter que buscar sempre a melhor configuração. Tá? Entendendo isso, você vai conseguir evoluir no game. Então, para usar equipamento do herói, entenda as características do teu herói, o que o teu herói faz. E aí ele vai poder ser muito bem equipado com aquelas características que você buscou. Lembrando sempre que os atributos básicos são fixos, tá? Nos itens de cima, não tem como mudar, você sempre vai ter ataque, defesa, né, aqui, velocidade e PV. E aqui embaixo pode variar. Varia normalmente relacionado no primeiro, tá? Taxa de crítico, dano crítico e maestria. No segundo, você vai ter efeito de acerto, resistência a efeito, efeito de cura. E no terceiro, você vai ter velocidade, tá? Lógico que tem os atributos básicos que são PV, ataque e defesa, que você também pode colocar. Mas entenda o que você quer do teu herói. Eu sempre, no meu caso, coloco velocidade em todos os personagens, porque eu quero que eles batam ou ajam da maneira mais rápida possível. Pessoal, eu acho que esse vídeo é um vídeo introdutório, tá? Não entenda ele como um vídeo definitivo. A gente vai trazer outros vídeos falando de equipamento, priorizando este ou aquele herói. Vamos fazer reviews e tentar passar as melhores características para cada herói, mas a princípio é isso, tá? Entendendo esses conceitos básicos, eu acredito que vai ter condição de fazer a configuração melhor para o teu time, tá? É isso, tá? Muito, muito, muito obrigado para você que está no vídeo até agora, que está acompanhando o nosso trabalho, né? Que está deixando o seu like. Então eu peço, continua curtindo nossos vídeos, compartilhando com os coleguinhas, indicando o nosso canal. Se não está inscrito, por gentileza. Pessoal, eu estou vendo que tem muita gente que vem assistir o nosso vídeo e não é inscrito no canal, tá? Prestigia, dá uma moral pra gente, clica aí rapidinho, se inscrever, ativa a notificação, sempre vai estar sabendo de novidade, tá bom? Muito, muito obrigado, fiquem com Deus, tamo junto e tchau, tchau.